Silvio Santos, como ele entra na sua vida, na sua história? A gente sabe que você tem uma amizade com ele, uma admiração muito grande. Inclusive, a gente vai passar agora aqui um vídeo de um programa que você participou dele. Ela tem uma cultura, ela tem uma maneira de colocar as coisas. E no programa do Paulo Lopes, ela tem uma sensatez que eu tenho inveja. Muito obrigada, Silvia. Estou muito honrada de estar aqui tomando uma caroninha com o Sérgio Malandro. É um dia histórico na carreira do Silvio, na TV brasileira. Foi a volta dele dos Estados Unidos após aqueles meses de angústia da gente, que não sabia se ele ia voltar para os palcos ou não, se ele teria perdido a voz ou não, e a gente não ia mais ter ele aos domingos. E aí ele volta, graças a Deus, lindo, perfeito, desse jeito, falante, querendo explicar tudo. Foi um dia de glória, que a gente teve o nosso domingo de volta a partir do momento que ele estava ali. Eu nunca vou esquecer esse dia. E eu fiz uma pergunta para ele que ele ficou respondendo uma falou assim, foi muito legal. Eu acho o Silvio um mestre, né, da comunicação, é o maior que nós temos, é o maior, sempre vai ser. Ele é um fenômeno, ele vem de uma geração de profissionais que eu falo que já nasceu pronta. Eles são realmente insubstituíveis, é ele, é Hebe, é Chacrinha, né? São os grandes comunicadores, grandes artistas também, tem ótimos atores que estão aí, que é Fernanda Montenegro, Irma Duarte, Natália Timber. Você tem um elenco imenso de artistas que eles estão em atividade, né, com mais de 80 anos, é uma coisa muito linda isso. A gente perdeu a Hebe, a gente perdeu o Gugu muito precocemente, inclusive, mas a maior parte deles está aí. O Gugu era de uma outra geração. Então, sempre foi referência e sempre vai ser. E eu me sinto muito privilegiada de ter começado a trabalhar nessa época, porque foi uma época em que esses grandes nomes, eles estavam no auge das suas carreiras, sabe? E eu, com essa história de depois ser designada para ser colunista de TV, começar a frequentar os locais, cada participação minha nos programas, né, enquanto muita gente encarava como minha chance de aparecer, para mim era uma aula, juro para você, eu não me incomodaria nem que não me chamassem para falar, desde que eu pudesse estar apreciando o trabalho de cada um, a espontaneidade, a maneira, o talento, a sensibilidade, o jeito de lidar com o auditório, que era uma coisa, né, encantadora, assim, impressionante. E eu fui aprendendo muito, e assim, a proximidade, houve uma época que ele inclusive me dava muitas dicas, porque se eu não deixei de fazer rádio, se eu fiquei em rádio, foi porque o Silvio me disse, não saia, sabe? Você tem carreira, você tem futuro. Eu acabei ficando 10 anos no rádio, era para ter saído no primeiro ano em que eu entrei. Então, esse tipo de coisa é muito importante. Se eu fiquei conhecida mais pelo público, foi porque ele me chamava todos os anos para o Troféu Imprensa, né? O SBT, antes mesmo de eu ter o Falando Francamente, era a minha casa, porque eu era chamada para todos os programas, e sempre foi um prazer, eu continuo tendo, mas enorme número de amigos lá dentro. Vou voltar agora, dia 23, para fazer o Teleton, participar de coração com o maior prazer. Então, ele é muito fundamental na minha vida, em termos de abrir espaço, em termos de dar dicas importantes, em termos de ter sido um professor para mim, a cada vez que eu tive o privilégio de estar com ele no estúdio, participando de um programa dele. Então, eu tenho o maior carinho, uma admiração, sou fã de carteirinha, e eu acho que ele é insubstituível.